Muito bem, meus amigos do canal, sejam bem-vindos. Não esqueça de dar o like e apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos que subimos semanalmente e também, com algum acontecimento novo, você receberá um vídeo e a notificação vai chegar para ti. Hoje o assunto é saúde e falamos com o engenheiro Jorge Moraes e as consequências, os acidentes de trânsito e as pautas periciais neste assunto. Engenheiro, como vai? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui mais uma vez no canal. Obrigado, Lorival. Prazer estar novamente aí tentando trazer alguma contribuição sobre o assunto trânsito, né? Então, nesse caso de saúde e medicina e todos os termos correlatos existentes, eu sempre tenho dito que a participação do médico é decisiva nos aspectos relacionados ao trânsito, desde os estudos relacionados a acidentes, né? Como também durante o acidente em si, no atendimento, e depois numa audiência judicial. Porque o que acontece? É evidente que no caso onde existam crimes, seja do que tipo for, acaba numa audiência judicial onde um juiz tem que julgar alguém culpado ou inocente. E muitas vezes existem muitas dúvidas relacionadas aos nexos causais. E aí, nesse âmbito do nexo causal, entra a questão do qual é em que momento do acidente, do evento de trânsito, foi decisivo para a morte da vítima, né? Ou até nem necessariamente acabando em morte. E aí, o que acontece? Numa audiência judicial, nós temos o juiz, o advogado de acusação, de defesa, o promotor, e cadê o técnico no sentido de interpretar os acontecimentos, dar significado aos fatos e tentar esclarecer o juiz na busca de nexo de culpa. E isso aí é um problema muito sério, porque necessariamente o laudo aquele que a gente está acostumado a ver do médico legista, ele não é conclusivo. Ele simplesmente tem um padrão que a gente que está há anos nisso meio que decorou já, né? Inclusive, eles usam muito, quando a gente quer buscar uma causa, o termo prejudicado. Concordo. O legista não estava lá no acidente para ter maiores detalhes, mas ele podia fazer uma pequena busca, tipo assim, como é que foi, o que aconteceu, sabe? No sentido de facilitar a conclusão dele. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu já vi vários mortes envolvendo hemorragia interna, que é uma coisa que ninguém vê ali, a pessoa, inclusive o próprio atendimento, né? Atende a pessoa e libera para ir para casa. E a pessoa portadora de uma hemorragia interna. Então, olha a importância desse assunto. Tivemos um caso aqui na nossa cidade vizinha, de um acidente que uma jovem sofreu, o carro capotou, ela vinha no banco de trás e ela morreu 12 dias depois do acidente agora. Isso. Por uma hemorragia interna que não foi detectada imediatamente após o acidente, lá mandaram para casa e, posteriormente, essa jovem veio a óbito. Duas coisas que eu queria pontuar, engenheiro, nessa situação do trânsito, da medicina no trânsito, ela começa bem antes, ela vem desde a formação do condutor, é onde ela começa inicialmente a ingressar no trânsito. Hoje tivemos uma grande mudança, uma grande alteração na lei, no CTB, a Lei 14.071, agora de 2020, que começou a vigorar em 2021, 2022, transformou o texto, né? Ao invés de termos evoluído, parece que voltamos para o início das coisas. Antes, o código anterior previa uma análise visual, onde era exigido um exame médico oftalmológico,
né, o exame de vista conhecido, não é? E depois a nova lei, né, veio o Código Novo de Trânsito, e a nova lei trouxe como um exame médico, saiu somente da questão oftalmológica e passou para ser um exame médico. Esse exame médico, ele agora, a partir de 2020, dessa lei 14.071/2020, o exame passa a ser a cada 10 anos. Sim. Então, nesse ínter, né, nesse interim 10 anos, né, então as coisas tendem assim a realmente vir a prejudicar, né, tanto os profissionais da área de saúde no trânsito, como também a própria sociedade que vai conviver aí. E quando chegamos no nível pericial, quando chegamos no nível de análise pericial do acidente, né, para ficar mais fácil para as pessoas interpretarem, às vezes a gente, eu vou dar um exemplo muito próximo, no Exército, quando eu estava no Exército, e, não servia ao Exército, mas convivia aí porque era atleta, e um dos jovens que estavam aí dando voltas e voltas e voltas e voltas, caiu, bateu a cabeça, foi socorrido. Agora a questão é, ele caiu, bateu a cabeça e apagou, né? Saiu, ele teve aí alguns momentos de um apagão, né? Perdeu os sentidos. Agora a pergunta é, ele perdeu os sentidos antes de cair e caiu, ou ele perdeu o sentido depois que caiu ao bater a cabeça? Então, quando a gente chega no nível de perícia, para que você tenha uma ideia, o acidente foi provocado, a causa-morte foi pós-acidente, em decorrente do acidente, Claro. ou a pessoa sofreu um infarto fulminante, Sim. algum problema de queda de pressão, ou uma subalta de pressão. Não é? Então, quando chegamos a esse nível de medicina, é muito interessante saber que todos esses dados são importantes que sejam esclarecidos num processo judicial, que é o processo onde começa desde o início até uma sentença final. O último caso que eu peguei de perícia envolvia mal súbito. Eu tenho certeza, pelo histórico, que eu era um funcionário muito antigo de uma transportadora, e ele tinha um histórico médico de glicemia. E a glicemia é sério para apagão, para mal súbito. Então, assim, veja como a medicina pode contribuir muito, tipo assim, tira ele de circulação. Ele está no limite dos índices glicêmicos, isso aí é muito sério. E, infelizmente, não acontece. Interessante. Olha, quiseram trazer para a habilitação o fator RH, será positivo, será negativo, que não tinha muito a ver porque os bancos de sangue só entregam o sangue depois de uma prova cruzada. Que a prova cruzada é a análise de identificação sorológica da compatibilidade sanguínea entre quem vai do doador e o receptor, né? Mesmo assim, eles incluíram na habilitação. Ele também podia ter incluído aí, podia haver uma lei onde fosse obrigado, né, que aí tivesse na carteira de habilitação que ele tem uma enfermidade chamada diabetes, tipo 1 ou tipo 2, né? E o oficial fiscalizador com seu aparelhinho para medir os níveis glicêmicos, né? O nível de glicemia no sangue, faz o exame, não, olha, o senhor está impedido de viajar por 2 horas, se recupere, descanse e coma. Porque tanto é perigoso a hiperglicemia como a hipoglicemia. A hipoglicemia, às vezes, muito mais no condutor, porque ele passa muitas horas dirigindo sem se alimentar. Exato. Inclusive, Lorival, com toda essa capacidade de informática que temos, de tecnologia, por que não fazer cruzamento de informações do SUS, por exemplo, com histórico de pessoas que estão nos limites e já cruzar com a parte do Detran e já impedir ali? Isso não é difícil. Fazia de ofício, não é? Já a medida de ofício. Sim. Os condutores, por exemplo, têm que fazer exames mais constantes de saúde. A gente não pode, não é?
É uma questão de segurança, que quando a gente fala de segurança, a gente fala da segurança da sociedade, não é Sim, a é, segurança de uma só pessoa. Então, esses é. exames têm que ser feitos constantemente, principalmente para quem utiliza, né, quem tem algumas enfermidades, quem utiliza de alguns remédios controlados que podem alterar a dirigibilidade, Isso, exatamente. É. e etc, Inclusive, etc. naquele âmbito que nós gostamos muito de trazer conceitos aqui, eu gosto muito de usar o conceito do potencial ofensivo. Então, assim, um condutor que está dirigindo um carrinho pequeno, que eventualmente tem um mal súbito, ele tem um potencial de causar um dano. Mas um condutor num bitrem, o potencial dele é bem maior. Então, por que não o nível de exigência de um condutor de veículo extra pesado, pesado, seja lá o que for, desses grandes, que tenha um controle mais rígido? Mas é óbvio isso, em função do potencial ofensivo do veículo que ele conduz. Tudo coisas Exatamente. meio óbvias, né? Exatamente. Exatamente, a gente vê tanta inversão, não é? Tanto investimento, perdão, em tecnologia, e esse investimento em tecnologia vem mais da área privada. Os transportadores de cargas hoje têm muitos dispositivos de segurança, por exemplo, chips colocados dentro da carga para ir medindo temperatura, Sim, trajeto, sim. não é? E para chegar ao cliente final, se foi roubada a carga, tem Rastreador, né? o rastreador, automaticamente pode travar o carro, travar totalmente o veículo e dizer onde está, não é? Então, hoje, a tecnologia, a segurança ativa nos veículos, elas vêm com muita força, principalmente quem está comprando essa tecnologia hoje são as grandes empresas para já ter mais segurança, não é? Hoje a gente tem sistemas de monitoreio de todo o veículo, não é? O veículo Sim, todo monitorado, não é? sim. E E o por que não sistema. passar para o condutor esse monitoramento? Batimento cardíaco, pressão, tudo agora com 5G facilita muito a transferência de dados. Tipo assim, olha, tem um condutor lá prestes a ter um infarto, pega ele, bloqueia ele. Podia impedir um acidente. Exatamente. Essa tecnologia já vem dentro dos grandes caminhões, os próximos caminhões, os caminhões futuros, né, Aham, dessa nova geração de caminhões, por exemplo, já tem os detectores de alcoolemia. Você entra no caminhão, se sim, ele detectar cheiro de sim, partículas de álcool no dentro da cabine do caminhão, ele já não liga. sim, Caminhões hoje que, quando prendem, a luz já aparece, já acende o farol com uma motocicleta, já é algo obrigatório, de dia e noite, para veículos que sim. transportam pesados. Então, cada vez mais, nós temos aí a presença da tecnologia da segurança ativa presente nos veículos. E a nível de perícia, o que a tecnologia tem melhorado, tem ajudado o engenheiro na perícia É, criminal? eu, inclusive, nesse aspecto, eu tenho até uma certa ansiedade, tendo em vista a existência de recursos e o não uso dos recursos. Um exemplo, quando acontece um evento de trânsito, um acidente, a informação chega na polícia para deslocar gente. Por que, nesse momento que chegou a informação, não é deslocado um drone que chega muito mais rápido no local, tira imagens térmicas do local, já para prever, até quem sabe, minimizar os efeitos do acidente, porque uma imagem térmica devidamente interpretada, ela tem um valor absurdo, né? Pode esse drone já também monitorar as condições vitais das vítimas, já antecipar, olha, batimento cardíaco, pressão, não sei eu, uma série de coisas poderiam ser antecipadas, porque, inclusive, eles têm aquele minuto de ouro, que cada minuto que passa é o É, nível de chance que se perde. Então, assim, ó, tanta coisa que já existe e que ainda não está sendo utilizada, principalmente esse primeiro momento do atendimento.
E eu lamento muito que não façam uso, porque são muitas as coisas que podem já estar em uso, né? Exato. Para as guerras, utilizam aí, com todos os recursos, com todos os investimentos necessários, né? Com poder bélico, aí, os drones, Exato. com cada, Sim. né? Assim nós vemos. É. Por exemplo, as grandes empresas hoje, a DHL, por exemplo, já está fazendo entrega por drone em alguns países, Sim. né? Um projeto piloto de entrega por drone. Sim. Então, temos que começar, os governos têm que começar a investir nas novas ferramentas, não é? Exato. Para ajudar a sociedade, para... Já existe o carro que ele detecta pelo acelerômetro que teve uma colisão ou um impacto. E ele já manda a informação para a seguradora. Por que não isso para o agente de trânsito, para o agente que vai dar o atendimento médico? Ou Exato, seja, automático. Não depende de uma ligação de alguém. O carro detecta e já emite o sinal. exatamente. A tecnologia vem com muita força, não é, para os É. carros das empresas. Isso E veio da agora, Fórmula 1, viu? Quando o piloto de Fórmula 1 tem uma colisão, o sensor do capacete já diz para o médico que está vindo atender ele o nível de comprometimento que ele teve em função da força G que atuou nele. Ele já ganha um tempo precioso, e isso tudo já existe. exatamente, exatamente. Pois, engenheiro, algum caso específico que queira nos apresentar com relação a este assunto hoje? Eu, inclusive, voltando à parte da medicina, né, diria assim que apelar para algum órgão relacionado que se aproximem mais de nós todos que estamos envolvidos com tudo do trânsito, no sentido dessas contribuições, né? Porque, assim, ó, desde essa saúde preventiva, de alguém que diz assim, pô, eu estou no limite da minha glicemia, eu não vou fazer uma viagem. Ou eu estou extremamente sedentário e eu, quando faço uma viagem longa, eu vou ter sonolência. Ou, por exemplo, assim, se eu vou fazer uma viagem longa, eu não vou fazer uma refeição pesada no meio do caminho, para mim não acabar. Então, são muitas coisas que, nas discussões como a gente faz aqui, a gente conversa sobre o tema e dessa conversa sempre traz um ensinamento para todos nós, né? Então, eu, pessoalmente, eu estou envolvido com todas as dimensões envolvidas do trânsito e eu detecto essa carência, porque, infelizmente, assim, tudo acaba na justiça e o juiz precisa tomar uma decisão, né? Então, assim, a gente nota que tem muitas pessoas envolvidas no dia a dia, mas que tem outros que estão faltando, como o exemplo que a gente deu do médico. Onde estão os médicos, né? Tudo bem, ele atende o paciente no acidente, isso é claro que é decisivo, né? O médico legista também, mas, infelizmente, existe um lado da prevenção Medicina preventiva. que é muito importante, sabe lá quantas vidas, porque não é uma vida que a gente tem aquele nexo de causa direta. Olha, ele viu um programa, ele se esclareceu e evitou dele morrer. Isso é impossível a gente ver. Mas a discussão intensa sobre isso para fazer a consciência ser criada, porque, infelizmente, no Brasil, eu considero que um dos maiores problemas é a ausência da consciência em segurança de trânsito. Nós não temos uma cultura da segurança, né? Então, por exemplo, assim, agora em Porto Alegre, chegou uma estatística do altíssimo índice de telefone celular ao volante. Altíssimo. Nos Isso é uma anos, pena. nos anos 80, nos anos 80, nos anos 80 e 90, eu tive o mais próximo ao Hospital Sara Kubitschek, e é interessante a quantidade de condutores de caminhão que chegavam porque não baixavam as escadas do caminhão, que é uma coisa muito importante para você que é motorista de caminhão, que você está vendo o canal da gente. Não brinque, não pule a escadinha do caminhão,
baixe a escada do caminhão normalmente, assim como você sobe, você desce, não chegue da sua viagem e dê um pulo e pare com seus pés, porque você pressiona as vértebras Sim. e você não sabe a quantidade, né? Os discos da coluna, as terminações nervosas que passam entre esses discos. E aí você vem todo o tempo aí descansando, né? Não é descansando, você vem todo o tempo em uma posição, não é? Às vezes o carro não tem um projeto ergonômico não é? Já não tem um projeto ergonômico bom, e aí você termina a sua viagem, pula do seu caminhão, e quantas pessoas chegavam com câncer já na coluna, com problema de coluna, com hérnia de disco, tudo isso causado só por um simples, não é, ato mal pensado, de forma a baixar-se de um caminhão de uma forma rápida e dar um pulinho aí, né? Então, Muito e outras importante, coisas. Lorival, muito importante essa observação. Eu não tinha até hoje visto falar desse detalhe. Eu já vi assim a queda de baixa altura, por exemplo, que sempre a gente, quando cai, bate a mão, leva a mão para se apoiar, e as lesões na parte da mão, do pulso, que são um mecanismo extremamente complexo, pode inviabilizar a profissão dele, do condutor. Eu tive essa experiência muito próxima na família. Nós tínhamos um condutor da família que ele tinha essa... Quando ele descia do caminhão, ele botava a mão na porta e dava um pulinho para descer. E teve câncer na coluna vertebral, foi tratado no Sara Kubitschek, por isso eu tive acesso aí. Justamente por isso, o médico disse que não era uma pressão como a gente vê normal, era uma pressão que vinha de muitos anos sendo formada ali. Então, qual era o hábito? Aí, então, como eu nasci praticamente em uma autoescola, a gente foi ver o comportamento, qual era o comportamento dele como condutor, não é? Então, chegamos à conclusão, eu já estudava trânsito, então chegamos à conclusão que o comportamento dele, dando esse pulo para baixar do caminhão, foi o fato causante aí dessa lesão que transformou-se em uma coisa assim, que ele morreu vítima dessa lesão. E outra, e a gente faz esse eu anúncio... agradeço muito essa contribuição, porque eu não conhecia isso. É verdade. Existem outras e outras. Por exemplo, é muito interessante, estávamos praticando com o médico daí desse hospital, e a gente falando de trânsito, e eu falando de trânsito com ele maravilhado com o trânsito, e me contando coisas. Por exemplo, olha só que interessante, tem condutores que têm dores lombares ou dores na coluna, não chega em casa com uma dor e não sabe, é porque dirigi muito tempo, ou dirigi pouco tempo e senti essa dor, e porque dirige com a carteira no bolso. Nossa! E aí fica desalinhada a coluna. Sim. Então você chega, a pelvis fica desalinhada, consequentemente faz uma dor refletida aí por toda... Então, a medicina do trânsito ela é muito importante, é uma área, não é? Sim. A gente está trazendo para o canal, hoje, vamos subir 2 vídeos, que é justamente esse que estamos gravando agora para que você nos assista, e também vai ter uma pessoa que é vítima de acidente de trânsito. Interessante. Você vai conhecer a história dele, né? E você fique atento que daqui a pouco o sininho, né? Aperta o sininho lá para receber as notificações. Aqui embaixo está o sininho, dá o like, aperta o sininho para receber a notificação do canal. Certamente eu vou ver esse vídeo. É muito interessante. Agora à noite a gente vai soltar esse vídeo. Também durante essa semana, as pessoas dizem, mas a saúde no trânsito. Essa semana a gente também está com uma psicóloga que vai falar sobre a saúde, sobre o comportamento do condutor e a saúde mental no trânsito, que é outro fato. Está bem precária. Não é? Está precária. E também para você que é condutor, caminhoneiro, que faz muitas horas de viagem, vocês vão ter aqui no canal
como a medicina chinesa, com o professor, o doutor Aurélio Cardoso, formado na China, na Nova Zelândia, já teve consultório em várias partes do mundo, vai estar aqui falando também sobre como a medicina chinesa pode te ajudar no trânsito, não é? Os Muito temas estão tão fácil. bons que até mesmo quem participa fica assíduo. Pois, engenheiro, um abraço, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo episódio. Tá bem, Lorival. Um grande prazer estar de volta, esperando sempre ter contribuído com alguma coisa. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.